Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Esta é a lição número 4 da classe de adultos, resguardando-se de sentimentos ruins no segundo trimestre de 2022, dos valores do reino de Deus. Texto áureo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolarizar contra seu irmão, será réu de juízo. Mateus capítulo 5, versículo 22. É importante esclarecer este versículo em particular. E por que isso? Porque, segundo alguns historiadores, em 1611, um rei pediu para que algumas pessoas traduzissem a Bíblia. E durante essa tradução, o que aconteceu? Aconteceu uma discórdia entre esse rei e o seu irmão. Então, para que ficasse bem no meio ali da realeza, um dos sábios colocou a palavra sem motivo inserida no texto. Então, o correto seria nós lermos assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolarizar contra seu irmão será réu de juízo. E por que isso? Se você for olhar o texto diz que se você vier trazer uma oferta e o seu irmão tiver algo contra ti, vai você e se conserta com ele. Ou seja, independente se é com motivo ou sem motivo, nós devemos estar unidos em comunhão. Nós não devemos ofertar ao Senhor se nós estivermos com uma pendência com o nosso irmão. Então veja que nós precisamos esclarecer este ponto. Verdade prática: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Essa questão desse texto falando sem motivo sugere que se alguém tiver algo contra o seu irmão, mas tiver um motivo, ele não precisa pedir perdão a ninguém porque está tudo bem. Não, não está tudo bem. Tu vê que o texto, mais uma vez eu vou enfatizar, o texto diz que mesmo se o seu irmão tiver algo contra você, é você que tem que ir a este irmão. Então isso é muito importante que isso deixe claro para tirar as contendas do nosso meio, né? Introdução. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta contra o valor da pessoa humana. Ou melhor, veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana. Por isso, a seção bíblica de Mateus 5, 21, 26 será objeto de nosso estudo. Temos visto muitas pessoas dizerem várias frases prontas, até mesmo algumas até filosóficas e tudo mais, mas não são nada mais do que frases vazias. Certa vez eu me lembro que eu estava conversando com uma pessoa e por alguma razão alguém fez algum maltrato a um animal no meio da rua e ela viu. E aí ela comentou comigo: o animal tem mais valor do que o homem. Eu virei para ela e disse: foi muito bom você dizer isso para mim, porque agora eu sei, se porventura acontecer de estiver a sua filha e o seu cachorro de estimação precisando de socorro, eu sei agora quem é que eu devo socorrer. No caso seria o cachorro. Mostrei para ela. E por que eu digo isso? Não vou falar aqui que você e eu devemos maltratar o animal. Não, não devemos. A Bíblia condena maus tratos a animais. Mas o que eu quis dizer para ela é que muitas das vezes, e isso é muito corriqueiro, inclusive dentro da igreja, principalmente a ala feminina, tem muito essa ideia de proteger os animais a todo custo. Não, não é a todo custo. Entre a vida humana e uma vida de um animal, vale mais a vida humana. Apesar que, sim, sabemos do valor que os animais têm, que os animais possuem, o mesmo Deus que criou a mim e a você criou os animais. Entretanto, a vida humana excede e muito a vida dos animais. Para ter uma ideia, só para a gente fechar esse ponto, imagina o pior ser humano que existe na face da Terra e agora imagine o melhor animal do mundo. Então, mesmo esse homem sendo, ou essa mulher sendo a mais perversa de todas as pessoas do mundo, ainda assim ela vale muito mais do que qualquer animal muito bom. Então nós precisamos deixar isso bem claro. O Senhor deixou a vida humana em alta. O valor da vida humana excede. Por isso que Jesus morreu na cruz, para nos salvar, né? O Evangelho não é antinomista. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus,
pai e que por isso ela deve ser rejeitada. É uma mentira, completamente uma mentira. É interessante que nós falamos da palavra, a palavra é de Deus, a palavra contém a palavra de Deus, ou a palavra de Deus, as pessoas, cada um fala uma coisa. Eu continuo firme em dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, é interessante que a Bíblia foi escrita por cerca de mais de 40 homens, ou pelo menos 40 homens, entre 1.600 anos mais ou menos, aproximadamente, e somente tem um texto que foi o próprio Deus que escreveu, foi os 10 mandamentos, justamente as leis. As leis foi o próprio Deus quem escreveu, e as pessoas insistem em dizer que não tem origem no Deus Pai. Como não tem origem no Deus Pai, se foi o próprio Pai, o próprio Deus Pai, que colocou as leis na pedra. Então veja que as pessoas querem, porque querem a todo custo, tirar a lei. Há algumas questões acerca da lei e da graça, mas entretanto a gente precisa compreender que a lei ela está aí justamente para que nós venhamos entender que existe o pecado, como diz aos Romanos capítulo 5, versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E por que nós sabemos que abundou o pecado? Porque a lei mostra o pecado. Por que existe lei no Brasil e em todo o mundo? A lei serve para mostrar quem é que está fazendo o certo e quem é que está fazendo errado. E aquele que está fazendo errado será réu de juízo, será punido por aquilo. Então, por isso que existe a lei de Deus. A lei de Deus mostra para nós se nós estamos andando certo ou não. A lei e o Evangelho. Conforme visto em lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Veja que o Senhor Jesus, ele não despreza a lei, ele sempre mostra a lei. Lucas 19 vai falar do jovem rico e vai nos dar uma dinâmica sobre esse negócio. Lucas 18, a partir do versículo 18. É interessante, Jesus fala, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Disse ele, todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Veja que Jesus levou ele para a lei. Jesus mostrou a lei para ele e ele realmente ele cumpria isso, tanto cumpria porque Jesus não o repreendeu. Mas tem um ponto que Jesus repreende, que ele fala que ainda te falta uma coisa, vende tudo que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. O Senhor Jesus acabou com a argumentação desse jovem, porque o Senhor mandou ele vender tudo que possuía e repartir com os pobres. O que é isso daqui? Isto aqui mostra a avareza do coração daquele jovem. Então a avareza tira-nos da presença do Senhor. E depois o Senhor Jesus fez algo ainda pior para ele. Disse o seguinte, vem e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Aí seguir a Cristo, ele não queria. Então veja que Jesus, mesmo sendo a graça, encaminhou este jovem para a lei. Por quê? Porque a lei não salva, mas ela também nos dá um direcionamento do que nós devemos ou não fazer. Portanto, sim, a lei é de Deus, a lei pertence a Deus e nós devemos continuar fazendo muito esforço para continuar cumprindo a lei do Senhor. Legalismo versus antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Por outro lado, o antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Veja aqui dois pontos extremos. Primeiro é o legalismo, que vai falar que se alguém cumpre toda a lei ou anda de acordo com a lei, ela pode ser salva porque ela anda segundo a lei. Ela não precisa de Cristo, né? Para deixar claro, ela não precisaria de Cristo. Isso aqui é um ponto, que é um ponto equivocado. A lei ela não salva, nós somos salvos pela graça e fé em Cristo. Por outro lado, tem o antinomismo, que rejeita todo tipo de norma, deixando a pessoa fazer o que bem quiser da vida. Por isso, consequentemente, ele pode pecar que não há nenhum problema. Então vemos aqui dois extremos. Sinopse: o Evangelho não é antinomista
Isto é, ele tem normas, regras e limites claros. O Evangelho também não é legalista. Isto é, não está preso a observâncias rigorosas de datas, dietas e outras práticas religiosas, esperando algum favor divino. Viu como são coisas distintas, são diferentes? A cólera é o primeiro ato para o homicídio. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Quantas pessoas hoje têm aborrecido os irmãos uns aos outros no intuito de falar uma palavra e ferir? Veja que o Senhor Jesus não aqui tirou a ideia de Êxodo 20:13, não matarás. É muito interessante a ideia do não matarás pela ideia do original. O original diz não assassinarás. O que isso quer dizer para nós? Qual é a diferença disso para nós? Num cenário assim bem claro, quando a Bíblia diz não matarás, a Bíblia diz que nós não devemos assassinar, ou seja, cometer um crime, um assassinato premeditado. Ou seja, nós não devemos premeditar, pensar que vamos matar alguém. Eu vou sair hoje e vou pegar a minha arma, uma faca, e vou fazer isso e vou fazer aquilo, vou matar alguém assim. Isso é um caso premeditado. É isso que a Bíblia condena. A Bíblia condena esse ato de querer matar alguém. Por outro lado, tem um outro ponto também. Imagina, por exemplo, que você é um chefe de família, você está na sua casa, no seu lar, e alguém entra na sua casa com uma determinada arma, talvez uma faca, e você está armado, por exemplo, e essa pessoa vem fazer mal à sua família, à sua esposa, aos seus filhos. Você vai permitir? Não, você não permite. Por que você não permite? Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida da família é pior do que o infiel e negou a fé. E nesse caso, você resguardando a sua família, você está sendo fiel, você está protegendo a sua família. Então isso entra no que diz a lei hoje, né, que chama-se de legítima defesa ou legítima defesa de terceiros. Ou seja, você está protegendo a vida de uma pessoa que é importante para você, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, ou a sua mãe, o seu pai. Você está protegendo pessoas. Você está impedindo que um humilhante faça uma crueldade. Então, aí sim, nesse caso, você tem o direito de matar, aqui propriamente dito. É claro que numa perspectiva cristã, você vai procurar render essa pessoa e não matar, para dar uma opção para essa pessoa aceitar Cristo depois, né? Mas não havendo uma outra possibilidade, sim, você pode matar. Nesse ponto específico que é a legítima defesa. A cólera no contexto bíblico. Nós também vamos dizer também que aqui é um sentido bem literal do negócio, mas também tem essa questão da palavra, né? Muitas pessoas estão saindo da igreja hoje porque alguém falou uma palavra que não era para ser dita, ofendeu e acabou matando o irmão ou a irmã, né? Isso é perigoso. Fofocas, por exemplo, a igreja precisa muito vigiar nesse ponto de fofoca, um fazendo fofoca daqui, um fazendo fofoca dali, e o grupo de coreografia fala das irmãs, e as irmãs falam das jovens, e os jovens também entram, falam, os adolescentes ficam uma fofocada. A fofocada foi ótima, né? Vira uma fofoca dentro da igreja, isso não é de Deus. Ou até mesmo fora da igreja, uma irmã fala com uma outra irmã, com outro irmão, outro irmão com outro irmão, e fica fazendo fofoca. Isso não é de Deus. A Bíblia condena essa questão do mexerico. Nós no sentido geral da palavra, né? Eu, você, todos nós, a igreja do Senhor precisa ficar liberta desse demônio que é a fofoca, né? Que isso é um demônio que vai disseminar a contenda entre irmãos, né? A cólera no texto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. A questão de irar-se, é claro que em alguma situação você ficará irado. Jesus ficou irado lá no templo, quando as pessoas estavam lá vendendo as coisas no templo. Jesus ficou irado. Veja que Jesus lá não cumpriu essa palavra, né? Jesus ficou irado, mas não pecou, né? Algumas pessoas até dizem que Jesus açoitou o povo. Não, Jesus não açoitou, não. Jesus não bateu em ninguém, ele apenas expulsou, né? O que o texto diz, me passa João 2,15, né? Vai falar a respeito desse negócio.
Então veja que nós, na nossa natureza humana, é claro que uma situação ou outra vai fazer com que nós venhamos nos irar, mas nós não podemos fazer com que essa ira vire um pecado, ou seja, vire uma ação. Você, dá um exemplo aqui prático. Você está no seu carro, no trânsito, e alguém te dá uma fechada no trânsito. Aí você sai esbravejando, falando coisas e afrontando aquela pessoa que fechou você, e você talvez até pegue algo e quer partir para a briga. Aí a sua ira, ela é viável, né? É normal que você vai ficar irado porque alguém te fechou, é claro, mas você não deve ter a ação de sair do seu carro e ir contra essa outra pessoa. Veja que aqui você pode irar, mas não deve pecar, ou seja, não deve agir. Acalma a tua ira, porque senão você vai ficar na prova. Então, se aquieta, fica na sua ira e guarda a sua ira, ou seja, ireis, mas não pequeis, ou seja, não permita que a sua ira vire uma ação e, consequentemente, claro, um pecado. O valor da pessoa humana. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado. Nós vivemos num país que é cercado muito forte pela política. E por que eu vou falar sobre a questão política? Porque muitas das vezes, aqui temos principalmente três frentes, né? Que é a direita, a esquerda e o centro, né? Na questão política, tem outras, né? Extrema direita, extrema esquerda. E qual é o problema aqui? O problema é que, geralmente, quando alguém tem um partido de preferência, acaba fazendo o ódio, fazendo campanha de ódio contra o outro, porque o outro é de um outro partido. E isso, infelizmente, invadiu a igreja. Infelizmente, os cristãos de hoje, os cristãos mundanos de hoje, insistem em dizer que o cristão tem que ser político para ter um representante lá em Brasília. Não, a igreja não precisa de um representante em Brasília, porque nós temos um representante no céu que é Cristo. E nós somos representantes de Cristo na terra. Então, a igreja não precisa de ter nenhum representante em Brasília. O que nós precisamos é colocar o nosso joelho no chão e orar ao Senhor, porque certamente o Senhor dará vitória. Há uns 30 anos atrás, por exemplo, nós vemos que não existia, pelo menos não muito, né? Políticos no poder, e não tínhamos escândalo de políticos no poder, de pastores na política fazendo escândalo. Nós vivíamos uma igreja de joelhos, e por isso o Senhor dava vitória. Ainda que se levantasse alguém para derrubar, havia um projeto contra a igreja, o projeto era derrubado. Mesmo pelos próprios ímpios lá, eles derrubavam. Por quê? Porque a igreja estava em constante oração. Então, mais uma vez eu repito, a igreja não precisa de um representante na política. Por quê? Um dos pontos é esse daqui. Porque suscita no Brasil um discurso de ódio contra o irmão. Por quê? Porque o irmão pensa diferente. O irmão, talvez um é de direita, outro de esquerda, ou é do centro, ou não é nenhuma das posições. O irmão ele não fala de política, ele não concorda com a política, não gosta da política, coisa do tipo. Então fica um jogando para o outro jogando para um, e fica essa briga, essa dissensão dentro da igreja por causa de política. Isso também não é de Deus. Nós não devemos suscitar ira contra ninguém, cólera, rancor no coração. Isso não é de Deus. Nós precisamos repreender isso do nosso meio. Mais uma vez, esse Deus não está nesse negócio. Sinopse: a cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. E nessas discussões, né, nessa questão de ódio, às vezes até acontece uma briga aqui, outra ali, e acaba acontecendo o pior, né? A oferta do altar e a desavença. A oferta do altar. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e rancor. Muitas pessoas, na hora de dar o dízimo, por exemplo, está com o coração cheio de mágoa do irmão, está rancoroso, ou até mesmo a oferta, e oferta ao Senhor de qualquer maneira. Deus não aceita este negócio, porque Deus não atenta para a oferta ou para o dízimo. Deus atenta para o coração do dizimista, para o coração do ofertante, assim como a ideia de Caim e Abel. O Senhor, ele vai olhar para o coração
do ofertante. No caso, Abel era puro de coração, vamos assim dizer. Caim, no entanto, estava com o coração magro, de soberba. Então veja que o Senhor deu uma repreensão a ele, disse o quê? Se tu não vigiar, o pecado jaz à porta, né? Ou seja, você está pronto para cometer um pecado. E foi exatamente isso que aconteceu, ele matou o irmão. Então veja que há uma desavença, né, a hora de colocar nossa oferta no altar, independente do valor que nós iremos colocar na oferta na casa do Senhor, ofertar na casa do Senhor, nós precisamos antes estar com o nosso coração puro. Nós não devemos estar brigados com um irmão, com uma irmã, com um jovem, com uma criança, com um ministério, com ninguém, absolutamente ninguém. Nós devemos estar com as nossas vidas no altar do Senhor, limpos de coração, sem nenhuma mágoa de algum irmão. E se porventura nós soubermos que alguém tem algo contra nós, vamos lá e vamos pedir perdão a ele, né? Vamos nos consertar com ele, apesar de que ele que está com um ódio de nós, né? Mas nós que vamos lá, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Aconteceu isso comigo uma vez. Eu estava trabalhando numa empresa e uma pessoa por alguma razão que eu não lembro, ela ficou com ódio de mim, não queria mais conversa comigo. O meu chefe virou para mim e falou assim: Giovanni, eu entendi a sua situação e você está certo, mas mesmo assim eu gostaria que você pedisse perdão para ela. Eu, tudo bem. Quando ela terminou o expediente, eu cheguei para ela, assim que ela desceu, eu falei: eu preciso falar com você e pedir perdão pelo que aconteceu entre eu e você e prometer que não vai acontecer mais. Ela começou a chorar. Então veja que ganhei ali, apesar que o meu chefe não era cristão, aquela jovem também não era cristã, e eu acabei ganhando ela e também ganhei o chefe, porque eu acabei obedecendo a palavra do chefe, mas hoje eu entendo que foi Deus que falou pela boca dele, apesar dele não ser cristão. Então veja que quando você e eu chegamos a uma pessoa e pedimos perdão a ela, independente se nós estamos certos ou errados, apazigua o problema ele é sanado instantaneamente. Agora, é claro, se a pessoa não quiser receber o perdão, aí já é com ela e Deus. Evitando a desavença. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. Nos versículos 25 e 26, Nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. Alguns pontos, 1 Coríntios 6, versículo 1, vai falar algumas coisas sobre a questão do tribunal, né? Que as pessoas estavam levando as coisas da igreja para tratar no tribunal. Nós, nesse sentido eclesiástico, para deixar claro, eclesiasticamente falando, a igreja ela é soberana. Ou seja, se um irmão tem um problema com um irmão, a igreja, juntamente com o pastor, com as irmãs de oração, por exemplo, até mesmo com um jovem, dependendo da situação, podemos orar e resolver o problema ali mesmo. Nós não devemos levar isso ao tribunal por pessoas ímpias. É claro que em algum caso ou outro, que é uma questão jurídica, que a igreja não tem autonomia, que é uma questão da lei que rege o Brasil, aí sim a gente não terá uma outra questão, teremos que levar isso ao tribunal. Mas isso não é algo legal para nós. Por quê? Porque depois vai virar escárnio. Por quê? O irmão lá está contra a irmã, ou vice-versa, ou duas irmãs, ou dois irmãos, e vieram aqui no tribunal para resolver as questões deles, da igreja. Então isso é algo completamente que não é cabível para nós, né? Mais uma vez, há aqui uma questão diferente, né? Porque há questões bíblicas, eclesiásticas que nós resolvemos na igreja, há outros casos que a igreja não tem competência para julgar, então realmente tem que ser num tribunal. Mas veja que nós devemos nos unir para tratar do problema. Se tem algum problema, a igreja lá é soberana nesse sentido, então vamos resolver esse problema e o mundo lá fora não precisa ficar sabendo, porque são coisas internas da igreja, para que assim o evangelho não seja escandalizado. Sinopse: antes de ofertar, o seguidor de Cristo deve reparar qualquer tipo de desavença. Conclusão: como servos de Cristo que vivemos as verdades do evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimentos, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Então veja que aqui no sentido geral, nós devemos justamente não matar nem fisicamente, né?
e nem por palavras. Nós estamos aqui para levar o Evangelho, que é as boas novas, né? Falar que o amor de Deus pelo mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e este morreu em uma morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então, a nossa palavra é de vida e não de morte. Nós devemos sempre levar a vida e vida eterna, que é a vida com Cristo. Então veja que nós devemos estar sempre reconciliados uns para com os outros. Nós devemos andar na luz como Cristo na luz andou e termos comunhão um com os outros para que o sangue de Jesus Cristo nos purifique de todo pecado. Não adianta alguém ter algo contra o outro irmão, ou uma irmã, uma jovem, criança, adolescente, e querer posar de bom cristão. Deus está vendo esse negócio. E Deus nunca vai operar onde o seu povo está dividido. Nós somos somente um corpo em Cristo Jesus. Então, somos vários membros, é claro, mas somos um só corpo. Então, nós devemos estar ligados à videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Nós não devemos, mais uma vez, ficar falando, maldizendo a um e a outro. Nós devemos continuar no nosso propósito de adorar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, não matando nem fisicamente, nem mesmo com palavras, né? Mais uma vez, nossa palavra precisa ser para edificação das pessoas, tanto na igreja quanto fora da igreja. Revisando o conteúdo, resposta número 1. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Número 2. Antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Número 3. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Resposta número 4. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Número 5. Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal. É preciso sanar as desavenças entre nós e assim preservarmos o bom testemunho. Então, que nós venhamos a cada dia mais estar nos resguardando de sentimentos ruins, deixar os sentimentos ruins do lado, deixar esse negócio para lá. Vamos ater a palavra do Senhor para edificar pessoas. E mais uma vez lembrando sobre a questão do texto áureo, sobre o ideal é ler o texto áureo sem a palavra sem motivo, porque certamente se alguém está encolarizado com alguém, certamente é por alguma razão, né? E mesmo se for sem razão, nós devemos, mais uma vez, ir ao nosso irmão e pedir perdão a ele. Então, que nós venhamos continuar na presença santa do Senhor, deixando de lado, nos resguardando das coisas ruins deste mundo, resguardando-se de sentimentos ruins, para que nós, assim, venhamos ter uma vida edificante na presença do Senhor e, assim, consequentemente, edificar vidas para a honra e para a glória do nome do Senhor, para que assim, pelo nosso testemunho, isso também traz a ideia da igreja no sentido geral, para que a igreja não vá levar as questões da igreja para o tribunal lá do ímpio, mas que nós venhamos ter a capacidade de julgar no Senhor, perante a igreja, com clareza e transparência, e não pelos bastidores de igrejas, né, ou em bastidores de ministérios, para poupar um e julgar a outro. Ou seja, duas pessoas cometem o mesmo pecado, aí porque talvez um é amigo do pastor, ou é um bom dizimista, um bom ofertante, ou é um bom profissional numa área que a igreja depende, aí por conta disso não vai dar uma punição a esse porque ele é o queridinho da igreja. Não, todos nós somos iguais, portanto devemos ser julgados igualmente. Se alguém cometeu um pecado e outra pessoa cometeu o mesmo pecado, ambos devem receber a mesma punição. Então isso é uma punição para que venha compreender, tirar essa pessoa do rol de membros, incluindo o pastor presidente. É bom que deixa claro que isso também vale para o pastor presidente, que mesmo o pastor presidente também é passível de cometer falhas, pecados, então também deve ser julgado e não ser transferido para uma outra igreja, como muitas das vezes faz, como muitas das vezes acontece. O pastor, quando ele comete algum pecado, ele precisa também ser disciplinado, ele também precisa ser como exemplo. Então que nós venhamos a cada dia mais ter a humildade, se pecarmos, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão à igreja,
e seguir a nossa jornada, mesmo sentando lá atrás, é uma situação um pouco chata, é verdade, mas que nós venhamos assim receber a nossa correção, porque quem recebe a correção também recebe a salvação. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E mais uma questão sobre a questão da salvação. Quando uma pessoa está disciplinada, aceitou a disciplina, confessou o pecado, deixou, mas está pagando aquela punição e nesse tempo que ela está pagando essa punição, ela vem a óbito, essa pessoa também é salva na pessoa de Cristo. Ela está pagando uma punição, mas ela aceitou e foi perdoada pela igreja, perdoada pelo Senhor. Então sim, essa pessoa está salva na pessoa de Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!